Nosso trabalho de interunidades útil é sobre as válvulas cardíacas. Integrantes do grupo são Bruna, Laura, Raíssa, Maria, Júlia, Eliana e Giulia. As válvulas atrioventriculares funcionam prevenindo o fluxo sanguíneo reverso dos ventrículos para os átrios durante a sístole cardíaca. Se prendem à parede de ventrículos através de cordas tendíneas, que se prendem aos músculos papilares, de forma que as cúspides sejam mantidas tensas e não sofram inversão para o interior dos átrios. As cúspides são constituídas por tecido conjuntivo frouxo com variável quantidade de colágeno, proteoglicanos e fibras elásticas. A abertura e o fechamento das válvulas é governado pelo gradiente de pressão ao longo das próprias válvulas. A válvula atrioventricular esquerda, a mitral, possui 2 folhetos, lembrando o formato de uma mitra. Circunferência variando entre 8 a 10 centímetros, apresentando 2 cúspides. A anterior, que é a maior, mostrando formato grosseiramente triangular e grossas cordas de sustentação. A posterior é dividida em 3 bolsões proeminentes, separados entre si por pequenas fendas, também guarnecidas por cordas em leque. A válvula comunica o átrio esquerdo com o ventrículo esquerdo. O septo ventricular é sempre livre de inserções cordais e há 2 grupos de músculos papilares, um situado anterolateralmente e outro postero-medialmente. A válvula atrioventricular direita, tricúspide, seu perímetro varia entre 10 a 12 centímetros, possui 3 cúspides distintas. A cúspide anterior é a mais longa, seguida em extensão pela cúspide posterior e depois pela septal. Se localiza entre o átrio direito e o ventrículo direito, assim impedindo o fluxo reverso de sangue atrial quando passa pelo ventrículo. Comunica o átrio direito com o ventrículo direito. As válvulas semilunares impedem o retorno de sangue das artérias aorta e pulmonares para os ventrículos durante a diástole. Apresentam 3 válvulas ou folhetos semilunares, cada um deles inserindo-se em uma linha com formato de U, superiormente na túnica média da grande artéria correspondente e inferiormente no miocárdio da via de saída do ventrículo. Em cada diástole, os folhetos semilunares abulam-se pelo enchimento com sangue, formando os seios da válvula. 2 a 2, os folhetos se encontram na comissura, que se prendem na parede arterial. A válvula pulmonar encontra-se entre o ventrículo direito e a artéria pulmonar. E assim como a válvula aórtica, ela também é uma válvula tricúspide. Os folhetos da válvula do tronco pulmonar recebem nomes de acordo com sua distribuição topográfica. Há uma anterior e duas posteriores, dos quais uma à esquerda e outra à direita. Ela se abre durante a sístole ventricular, utilizando o mesmo mecanismo de pressão que a válvula aórtica, e ao se fechar, produz a terceira parte do segundo som cardíaco. A válvula aórtica separa o ventrículo esquerdo da aorta e possui 3 cúspides. Durante a sístole ventricular, a pressão no ventrículo esquerdo se eleva e quando ela ultrapassa a pressão na aorta, a válvula se abre, liberando sangue acumulado no interior do vaso. O fechamento da válvula aórtica é aceito como causa da segunda parte do segundo som cardíaco. Ela comunica o ventrículo esquerdo com a artéria aorta. Válvulas atrioventriculares. Após a fusão dos coxins endocárdicos atrioventriculares, cada ósseo atrioventricular é cercado por proliferações localizadas de tecido mesenquimal derivados dos coxins endocárdicos. Quando a corrente sanguínea torna o tecido oco e fino na superfície ventricular dessas proliferações, o tecido mesenquimal se torna fibroso e forma as válvulas atrioventriculares, que permanecem ligadas à parede ventricular pelos cordões musculares. Finalmente, o tecido muscular nos cordões se degenera e é substituído por um tecido conjuntivo denso. As válvulas consistem então de tecido conjuntivo recoberto pelo endocárdio. Elas são conectadas a trabéculas musculares espessas na parede do ventrículo e os músculos capilares pelas cordas tendíneas. Desse modo, 2 folhetos valvares se formam e constituem a válvula bicúspide, também chamada de mitral, no canal atrioventricular esquerdo, e 3 se formam do lado direito, constituindo a válvula tricúspide.
Sobre as válvulas semilunares, quando a separação do tronco arterioso está quase finalizada, os primórdios das válvulas se tornam visíveis como pequenas tumefações nas principais cristas do tronco arterioso, e uma de cada par é designada canais aórtico e pulmonar, respectivamente. Uma terceira tumefação aparece em ambos os canais, oposta às cristas do tronco arterial. Gradualmente, essas tumefações se tornam ocas em sua superfície anterior, formando as válvulas semilunares. Conforme sugerido por evidências recentes, as células da crista neural contribuem para a formação dessas válvulas. A respeito das válvulas cardíacas, o esqueleto do coração, região central e fibrosa, que serve de apoio para as válvulas cardíacas e é o local de origem e inserção das células musculares do coração. Possui tecido conjuntivo denso revestido em ambos os lados por endotélio. Possui suas bases presas aos anéis fibrosos do esqueleto cardíaco. O endocárdio se trata de uma camada formada por um endotélio simples e pavimentoso, e por um tecido conjuntivo subendotelial, o qual reveste o lúmen do coração. Assim, nessa camada, fazem parte as válvulas cardíacas bicúspide e tricúspide. As válvulas cardíacas possuem uma parte central, formada por tecido conjuntivo denso, uma parte externa, formada por endotélio. As válvulas cardíacas separam os átrios dos ventrículos e os ventrículos dos grandes vasos. As válvulas incorporam 2 ou 3 folhetos nos orifícios atrioventriculares e nas raízes dos grandes vasos. As válvulas cardíacas são divididas em válvula mitral, tricúspide, aórtica e pulmonar. A válvula mitral se abre para permitir que o sangue do átrio esquerdo encha o ventrículo esquerdo e se fecha enquanto o ventrículo esquerdo se contrai para bombear sangue somente para dentro da aorta, sem voltar para o átrio esquerdo. A válvula tricúspide se abre para permitir que o sangue do átrio direito encha o ventrículo direito e se fecha para impedir o refluxo do sangue para o átrio direito, enquanto o ventrículo direito se contrai para bombear sangue para os pulmões. As cúspides são abertas para permitir que o sangue flua em uma direção e em seguida são fechadas para selar os orifícios e impedir o refluxo do sangue. O prolapso posterior das cúspides é evitado pelas cordas tendíneas, cordões fibrosos que conectam os músculos papilares da parede ventricular às válvulas atrioventriculares. Parte histológica das válvulas cardíacas. Existem 2 conjuntos de válvulas, as válvulas atrioventriculares e as válvulas semilunares. As válvulas atrioventriculares bloqueiam o fluxo reverso dos ventrículos para os átrios. A válvula atrioventricular direita, ou válvula tricúspide, fica entre o átrio e o ventrículo direito. Ela possui 3 cúspides, anteiro superior, septal e inferior. A válvula atrioventricular esquerda, ou válvula bicúspide, possui somente 2 cúspides. Ela fica entre o átrio e o ventrículo esquerdo e possui 2 cúspides, aórtico e posterior. Agora, as válvulas semilunares bloqueiam o fluxo reverso dos grandes vasos para os ventrículos. A válvula semilunar pulmonar fica entre o ventrículo direito e a abertura do tronco pulmonar. Ela possui 3 cúspides, anterior, não adjacente, adjacente esquerda e adjacente direita. A válvula semilunar aórtica está entre a abertura da aorta e o ventrículo esquerdo. Ela possui 3 cúspides, coronária esquerda, coronária direita e posterior não adjacente. Vou falar sobre a composição celular das válvulas cardíacas. As válvulas cardíacas são formadas por um eixo de tecido conjuntivo denso, são revestidas por endotélio e estão ancoradas no esqueleto fibroso. Em todas as camadas das cúpides, as cúpides são aberturas para permitir que o sangue flua em direção e em seguida são fechadas para selar os orifícios e impedir o refluxo do sangue. Elas estão presentes nas células mesenquimais, conhecidas como células intersticiais de válvulas cardíacas. E, revestindo o tecido, há uma faixa de células endoteliais de válvulas cardíacas. Essas células configuram o componente celular principal das válvulas cardíacas. São responsáveis por manter a integridade do tecido.
O endotélio que reveste as válvulas cardíacas classifica-se como um tecido de revestimento pavimentoso simples, onde as células geralmente são achatadas e dispostas em uma única camada. O núcleo das células é saliente e central. As células endoteliais apresentam-se justapostas, entre as quais há pouca substância extracelular, e seu longo eixo orienta-se na direção do fluxo sanguíneo. A superfície de contato entre as células e tecido conjuntivo subjacente é chamada de lâmina basal, a qual é composta por colágeno tipo 4, proteoglicanas e as glicoproteínas laminina e ectactinina. Normalmente, o núcleo da célula endotelial se projeta para dentro da luz capilar. Seu citoplasma contém poucas organelas, representadas principalmente por um pequeno aparelho de Golgi, mitocôndrias e poliribossomos livres, e algumas cisternas de retículo endoplasmático rugoso.